Em uma tarde nublada, o fazendeiro Joaquim caminhava por suas terras quando avistou algo incomum no meio do campo. Entre as altas plantações de trigo, havia uma mulher caída, imóvel. Suas roupas estavam rasgadas, cobertas de poeira e manchas escuras. Seu rosto pálido contrastava com os longos cabelos negros desgrenhados. No início, Joaquim hesitou. Não era comum encontrar estranhos por ali, ainda mais em tal estado. Ele se aproximou cautelosamente, chamando por ela, mas não houve resposta. Agachando-se, tocou seu ombro e sentiu sua pele fria. Seu peito subia e descia levemente, indicando que ainda estava viva. Olhou ao redor, buscando sinais de alguém mais, mas o campo estava vazio. Quem era aquela mulher? Como ela havia parado ali? O mais estranho era que não havia pegadas ao redor, nem qualquer sinal de luta ou ataque. Apenas ela, ali, sozinha e inconsciente. Joaquim coçou a barba, sentindo um leve arrepio percorrer sua espinha. Algo não estava certo. Mas por mais que sua intuição gritasse para ele ir embora, não podia simplesmente deixá-la ali. Com esforço, levantou a mulher em seus braços e começou a caminhar de volta para sua casa, sem saber que aquela decisão mudaria sua vida para sempre. Joaquim caminhou com dificuldade até sua casa, carregando a desconhecida nos braços. O peso dela não era o problema, mas sim a sensação estranha que crescia dentro dele a cada passo. O vento parecia ficar mais forte, e os corvos nos galhos das árvores grasnavam sem parar. Mesmo assim, ele seguiu em frente, cruzando o portão de madeira de sua propriedade. Ao entrar na casa, deitou a mulher com cuidado sobre a cama do quarto de hóspedes. Pegou um pano úmido e limpou o suor de sua testa, tentando identificar algum ferimento. Apesar do estado deplorável de suas roupas, ela não parecia estar machucada. Seu peito subia e descia lentamente, mas seu rosto exibia uma expressão tensa, como se estivesse presa em um pesadelo. Joaquim puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. Ele morava sozinho desde que sua esposa falecera anos atrás. E aquela era a primeira vez em muito tempo que havia alguém ali com ele. Olhou para a mulher e pensou em sair para buscar ajuda, mas algo dentro dele dizia que ela não queria ser encontrada. O tempo passou devagar. Joaquim permaneceu sentado ao lado da cama, observando a mulher inconsciente. Do lado de fora, a noite caiu, trazendo consigo um silêncio opressor. O vento que antes soprava com força cessou por completo, deixando a casa envolta em uma quietude antinatural. De repente, um som cortou o silêncio, um suspiro longo e pesado. Joaquim levantou a cabeça e viu a mulher mexendo os dedos, como se estivesse tentando despertar de um sono profundo. Ela se revirou lentamente na cama e então, com um movimento brusco, abriu os olhos. Seus olhos eram grandes, mas o que mais assustou Joaquim foi a intensidade do olhar. Ela parecia não apenas confusa, mas aterrorizada. Seu peito subia e descia rapidamente, e seus olhos varreram o quarto como se estivesse procurando algo, ou alguém. Onde estou? A voz dela saiu fraca e trêmula. Joaquim se inclinou para a frente, tentando parecer o mais acolhedor possível. Você está seguro aqui. Te encontrei desmaiada no campo e te trouxe para minha casa. Ela engoliu seco, ainda visivelmente assustada. Mas o que ele não sabia era que o verdadeiro terror estava apenas começando. A mulher se sentou na cama, segurando o lençol contra o peito. Seus olhos ainda percorriam o ambiente como se tentasse reconhecer onde estava. Joaquim manteve-se quieto, esperando que ela se acalmasse o suficiente para lhe dar alguma explicação. Quem é você? Perguntou ela com a voz embargada. Me chamo Joaquim, sou fazendeiro nesta região. Te encontrei caída no meu campo e resolvi te trazer para cá. Ele respondeu com um tom tranquilo. Ela franziu a testa, como se processasse a informação. Então, olhou para as próprias mãos, analisando os arranhões e a sujeira impregnada na pele. O que aconteceu comigo? Murmurou para si mesma. Joaquim percebeu que ela não estava apenas assustada, mas completamente desorientada.
Eu é que te pergunto, moça, o que fazia sozinha naquele campo? Como foi parar ali? Ela abriu a boca para responder, mas então hesitou. Seus olhos se fixaram na janela aberta do quarto e um calafrio percorreu seu corpo. Eu não sei, disse finalmente. Mas Joaquim percebeu a mentira em sua voz. Ela sabia exatamente como foi parar ali. Só não queria dizer. Por alguns segundos, apenas o som do vento balançando as árvores preencheu o quarto. A mulher desviou o olhar e abraçou o próprio corpo, como se estivesse tentando se proteger de algo invisível. Joaquim sentiu um peso estranho no peito. Algo estava errado com aquela moça. E não era apenas o fato de ter sido encontrada desmaiada. Você se lembra do seu nome? Ele perguntou. Ela hesitou por um instante antes de responder. Helena. Era a primeira informação concreta que Joaquim recebia, mas não diminuiu a sensação de que algo não estava certo. E de onde você veio, Helena? Ela engoliu seco e desviou o olhar novamente para a janela. Eu prefiro não falar sobre isso. O fazendeiro franziu o senho, mas resolveu não insistir. Se ela não queria falar, devia ter um bom motivo. Levantou-se e pegou um cobertor dobrado no canto do quarto. Descanse, amanhã a gente conversa com calma. Mas naquela noite, nem Joaquim nem Helena teriam paz. Pois, à meia-noite, os sussurros começaram. A madrugada chegou silenciosa, mas não por muito tempo. Joaquim dormia no quarto ao lado quando um som estranho o despertou. Era um murmúrio baixo, quase um sussurro, vindo do quarto de Helena. Ele se levantou devagar, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Ao se aproximar da porta, percebeu que o som não era apenas um sussurro, eram vários, como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo em um tom baixo e desesperado. Joaquim segurou a maçaneta e a girou lentamente. A porta rangeu ao se abrir, e a cena que viu fez seu coração quase parar. Helena estava sentada na cama, os olhos arregalados encarando a parede à sua frente. Sua boca se movia rapidamente, murmurando palavras incompreensíveis. O quarto parecia mais escuro do que antes, como se a própria luz evitasse aquele espaço. Joaquim tentou chamá-la. Helena? Ela parou imediatamente. Seu pescoço virou de forma abrupta e seus olhos fixaram-se nele. Eles estão vindo, sussurrou ela, e sua voz não parecia mais humana. O fazendeiro sentiu um frio mortal tomar conta de seu corpo. Algo estava ali com eles. O ar dentro do quarto parecia mais pesado. Joaquim sentiu um aperto no peito ao ver Helena daquela forma, murmurando coisas sem sentido no meio da escuridão. Mas o que realmente o fez gelar foi a janela atrás dela. Estava aberta. Ele sabia que a havia fechado antes de sair. O vento frio da madrugada entrava, fazendo as cortinas balançarem suavemente. Lá fora, o campo estava coberto por uma névoa densa e as sombras das árvores pareciam mais escuras do que deveriam. Joaquim respirou fundo e deu um passo à frente. Helena, o que você está fazendo? Ela piscou algumas vezes, como se estivesse despertando de um transe. Seu corpo tremeu e lentamente ela virou a cabeça para olhar a janela aberta. E então, seus olhos se arregalaram em puro terror. Não, não, ela sussurrou, recuando até encostar-se na cabeceira da cama. Joaquim seguiu seu olhar para a janela. Lá fora, entre a neblina, algo se movia. Não era uma pessoa, não era um animal, era uma sombra, alta, fina, imóvel, observando. O fazendeiro sentiu sua respiração falhar. Algo muito errado estava acontecendo. Quer que eu continue assim até o final? Helena começou a tremer violentamente. Seus olhos estavam arregalados, fixos na janela aberta, mas era como se sua mente estivesse em outro lugar. Joaquim sentiu um arrepio subir por sua espinha ao perceber que ela não piscava, nem respirava direito. Ele se virou lentamente para a janela. Lá fora, a sombra ainda estava lá, estática, observando. Quem está aí? Joaquim perguntou, mas não obteve resposta. Apenas o silêncio.
De repente, Helena segurou seu braço com uma força surpreendente. Seus dedos gelados apertaram sua pele com desespero. "Feche a janela", ela sussurrou. Agora, Joaquim não hesitou. Correu até a janela e a fechou com um estrondo, trancando as travas. O vento cessou imediatamente e o quarto mergulhou em um silêncio opressor. Ele se virou para Helena, que agora chorava baixinho. "O que está acontecendo?" ele perguntou, tentando entender. Ela o encarou com olhos vermelhos de lágrimas e sussurrou: "Eles estão vindo, e se entrarem, ninguém poderá nos salvar." Um arrepio percorreu o corpo de Joaquim. Pela primeira vez naquela noite, ele sentiu medo de verdade. Um trovão ecoou no céu, fazendo a casa estremecer. O fazendeiro se aproximou da janela e viu que a noite, antes silenciosa, havia se transformado em caos. A chuva caiu repentinamente, pesada e violenta, como se o próprio céu estivesse tentando lavar algo impuro da terra. O vento uivava ao redor da casa, fazendo as árvores se curvarem, como se estivessem tentando fugir. Helena ainda estava encolhida na cama, abraçando os próprios joelhos. Seus olhos estavam vidrados na porta do quarto. Joaquim olhou para lá e sentiu um nó se formar em sua garganta. A maçaneta estava tremendo, como se algo do outro lado estivesse tentando entrar. "Você precisa me contar o que está acontecendo", ele exigiu, tentando manter a calma. Helena negou com a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Não adianta mais", ela murmurou. "Eu os trouxe para cá." Um estrondo ainda maior sacudiu a casa. A porta do celeiro, no lado de fora, foi arremessada contra a cerca com uma força inumana. Joaquim sentiu seu coração disparar. Ele estava sozinho com uma mulher misteriosa. E algo lá fora queria entrar. Entre os clarões dos raios, Joaquim conseguiu ver. No meio do campo, espalhadas entre a plantação de trigo, haviam figuras. Altas, esguias, imóveis. Seus corpos eram negros como a noite, sem feições, sem movimento. Mas estavam lá, esperando, observando. A tempestade rugia ao redor, mas eles não se mexiam. O fazendeiro sentiu um medo primitivo tomar conta de seu corpo. Helena estava certa, eles estavam vindo. Ele recuou da janela e pegou sua espingarda, que estava pendurada na parede. Nunca tinha visto algo assim, mas não ia ficar de braços cruzados. "Fique aqui", ele disse para Helena. Mas quando se virou para ela, percebeu algo ainda pior. Ela estava pálida, seus olhos virados para cima, os lábios tremendo sem som. Seu corpo começou a flutuar levemente acima da cama, como se algo invisível a estivesse puxando. Joaquim sentiu o sangue gelar. Não era apenas uma perseguição. Eles já estavam dentro da casa. Helena começou a murmurar palavras estranhas, enquanto seu corpo tremia no ar. Joaquim tentou segurá-la, puxando-a para baixo, mas uma força invisível parecia lutar contra ele. De repente, a janela explodiu com um estrondo, e um vento gelado invadiu o quarto. As sombras do lado de fora começaram a se mover, lentamente se aproximando da casa. "Eles não podem entrar!" Helena gritou, voltando a si. "Mas se eu ficar aqui, eles vão dar um jeito." Joaquim não sabia o que fazer. A tempestade rugia lá fora. Os estranhos seres se aproximavam e Helena estava presa em algo que ele não compreendia. Então, algo o fez congelar. Um sussurro atrás dele, baixo, gélido. "Nos devolva o que é nosso." Ele se virou lentamente. No canto escuro do quarto, havia uma sombra maior do que todas as outras. Ela estava dentro da casa. Joaquim recuou, puxando Helena para perto de si. A sombra no canto do quarto se mexeu, deslizando pelo chão como fumaça viva. "O que vocês querem?" ele gritou. Helena soluçava, os olhos cheios de pavor. "Eles me caçam há anos", ela sussurrou, a voz quebrada pelo medo. Joaquim arregalou os olhos. "O quê? Por quê?" Ela hesitou, então finalmente falou. "Porque eu escapei." A sombra se contorceu violentamente, soltando um som horrível, como o vento rasgando madeira. "Você não pode escapar de nós."
A voz sussurrada ecoou pelo quarto. Foi quando Joaquim percebeu. Helena não era uma simples viajante. Ela pertencia a eles. E eles tinham vindo buscá-la. As paredes da casa começaram a estremecer. A porta bateu com força, como se algo estivesse tentando arrombá-la. Helena agarrou o braço de Joaquim. Você precisa me deixar ir. Se eu ficar, eles vão te levar também. Ele olhou para ela, então para a sombra, que se aproximava mais a cada segundo. A tempestade rugia lá fora. As sombras do campo já estavam na varanda. Joaquim nunca acreditara em coisas sobrenaturais, até aquela noite. E agora, ele tinha que fazer uma escolha. Helena olhou nos olhos de Joaquim uma última vez. Obrigada. Então, antes que ele pudesse reagir, ela correu para a porta e a abriu. O vento uivou com força. A sombra dentro do quarto se lançou para a frente, mas Helena já havia saído. Lá fora, no meio da tempestade, as figuras negras se reuniram ao redor dela. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, um raio iluminou o campo e Helena desapareceu. O dia amanheceu tranquilo, sem tempestade, sem sombras, mas algo estava diferente. Joaquim saiu de casa e olhou ao redor. O campo estava intacto. Nenhum sinal de Helena, das sombras ou do que aconteceu naquela noite. A única prova eram as marcas de mãos queimadas na porta da frente. Sinais de que um dia alguém tentou entrar ou sair. Joaquim engoliu seco. Ele sabia que nunca mais veria Helena, mas também sabia que ela nunca realmente tinha ido embora. Joaquim nunca mais viu Helena, mas as marcas em sua porta eram um lembrete de que aquela noite não foi um sonho. Ele tentou seguir sua vida, mas toda vez que o vento soprava forte e a noite ficava silenciosa demais, ele sabia. Eles ainda estavam por perto. Se essa história te prendeu até o fim, imagine quantas outras tramas arrepiantes ainda temos para contar. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum novo mistério. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias que desafiam a realidade e talvez até revelem verdades que ninguém mais ousa contar.